Entramos na ordem do dia, já na discussão do processo número 12, de 31/1/2014, projeto de lei que acrescenta o artigo 79, a lei complementar 68 de 2008, que dispõe sobre o Código de Posturas e Normas do município. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, amigos aqui presentes, público que nos assiste em sua casa, uma boa tarde a todos. O projeto que a gente vai tratar aqui, eu não quero usar, para dizer que eu estou inventando a roda. Na verdade, a nossa cidade já tem um dispositivo que fala sobre a questão da pichação, Eu quero lembrar aqui que tem um projeto do prefeito Arouca e um outro de um vereador que foi aprovado no governo do Telmo. A pichação, na verdade, ela se tornou um grande inconveniente. Eu poderia até chamar de uma praga urbana, A gente fala que praga é rato, barata, essas coisas, mas os pichadores também são uma praga urbana. Por que são uma praga urbana? Porque eles trazem prejuízo à nossa sociedade. Eles trazem prejuízo ao comércio, trazem prejuízo ao poder público, quando ele faz o quê? Quando ele cria uma imagem horrível da nossa cidade, não só para os que moram, porque para aqueles que moram na cidade, já é difícil andar e ver uma cidade toda poluída. A gente já tem uma questão que é a poluição visual, de outdoor, essas coisas fora de padrão em si. Aí você tem também que conviver com uma pseudo-arte, Tem algumas pessoas que acham que pichação é arte. A arte é a grafitagem. E, nesse sentido, eu tenho visto coisas absurdas. E esse assunto tem rendido muito debate. A gente tem acompanhado os jornais, a gente tem acompanhado as rádios, e é unânime que a população, ela ojeriza esse ato, Ela não aceita essa ação dessas pessoas, que parece-me que, na sua expressão de alguma revolta ou coisa parecida, acabam trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. Enfim, o que eu fiz? E aqui quero também registrar e agradecer a colaboração de duas pessoas, que um esteve no meu gabinete, que é o Marcos Áviles, que ele veio conversar comigo. Fiquei muito feliz quando ele veio, ele trouxe essa preocupação e confiou a mim essa possibilidade, Poderia ter sido para outro, mas, enfim, ele foi falar comigo, trouxe a questão, e o jornalista também, Donizete Eugênio, quando eu estive na rádio lá, ele, assim, estava bastante chateado, até porque havia uma ação muito forte no próprio prédio da Rádio Mensagem, e em frente ao prédio, uma pichação, inclusive, com uma frase de efeito, uma provocação. Até pediria a técnica aí que colocasse para mim alguns slides. Isso aí é lá no Centro Comunitário da Vila Garcia. A gente acabou refazendo esse trabalho. Olha lá, olha o que está escrito lá. Eu picho, vocês pintam. Vamos ver quem tem mais tinta. Olha a que ponto chega que a ousadia do cidadão, se é que a gente pode chamá-lo de cidadão, em afrontar, olha lá, olha que coisa degradante, uma casa, para o comércio isso traz um prejuízo enorme, Temos o Fernando aqui, que é comerciante, sabe o prejuízo que traz para aquele que está aqui investindo, está trabalhando, porque o cliente passa lá de frente ao seu estabelecimento, ele acha que o relaxo é do dono, mas hoje já não é assim. As pessoas têm consciência que isso é fruto de uma ação sem medidas, de marginais, que tendem a fazer um tipo de trabalho que só tem trazido prejuízo para a sociedade. Enfim, eu quero dizer que a ideia trabalhada aqui é de você
trazer à tona esse assunto e fazer com que o poder público e as autoridades, eles se empenhem de uma forma mais insistente, mais trabalhada em conjunto, porque, afinal de contas, as duas leis que tinha, uma trabalhava isoladamente da outra. E aí, é aquela coisa, você tem um volume de coisas que, se você não juntar isso, elas ficam dispersas, e aí a eficiência e a eficácia dessas leis acabam ficando de lado. Eu procurei juntar essas duas leis, fazer alguns ajustes, que nós tivemos algumas alterações, algumas modificações. Enfim, a gente espera que, com a aprovação dessa lei, não só os vereadores, como também a sociedade, possa exigir das autoridades mais ação para que essas pessoas que estão trazendo esse tipo de prejuízo para a nossa cidade, eles sejam punidos de forma exemplar e que a gente mexa no bolso dessas pessoas. A verdade é essa. Enquanto você apenas disse que a pichação é um ato passível de punição, fica muito vazio, porque as pessoas, o que elas fazem? Se eu for pego, o que eu vou lá, faço um boletim de ocorrência, vou para minha casa e fim de papo. A alteração dessa lei e o reforço que ela dá é justamente uma compensação daquela pessoa que for flagrada depredando o patrimônio público e privado. Essa pessoa, além do boletim de ocorrência que deverá ser feito, ela incorrerá também em punição, ela estará infracionando o município, portanto, ela será passível de uma multa e o ressarcimento. Esse é o mais importante. O ressarcimento, se for prédio público, ao poder público ou ao poder competente. E se for privado, aos donos do estabelecimento ou do imóvel. Enfim, é uma forma de tentarmos coibir a ação dessas pessoas. Agora, e se a pessoa for menor? Se for um jovem de 14, 15, 16, 17 anos, aí é que está outra sacada. Quem será responsável? O pai, a mãe ou o tutor legal desse jovem. E aí a gente fala assim, quando você mexe no bolso do camarada, o camarada começa a prestar atenção. Nesse sentido, é muito importante que os pais fiquem atentos a qualquer movimento estranho dos seus filhos em casa, se de repente começar a aparecer lá latinha de spray, rolinho de pintura, algum tipo de tinta, as roupas dessas crianças, porque provavelmente elas estarão cometendo esse tipo de ato. E nesse sentido, a pessoa precisa se preocupar, porque se o filho for pego, quem vai responder será o pai e a mãe. E aí vai mexer no bolso, e aí não adianta reclamar, porque a multa vai vir mesmo e a multa é pesada, porque a gente entende que só a educação, que só os exercícios de cidadania que são colocados à disposição, não tem resolvido a questão. Então a gente precisa começar a intensificar isso, e aí a gente tem feito também uma conversa com a polícia. Eu estive lá fazendo uma visita lá para o comandante Trindade, o tenente-coronel, conversei com o Marcel, que é o comandante da Guarda Municipal, e assim que essa lei for aprovada, e assim espero a colaboração dos nobres pares, para que a gente exija que o prefeito também tome alguma atitude no sentido de montar uma estrutura para que possamos monitorar de uma forma mais insistente e mais contínua a ação desses vândalos. E, enfim, a sociedade também precisa dar sua parcela de contribuição. É como eu disse, a lei por si só é um papel, o que precisa é de exercício, é praticar a cidadania, e nesse sentido a gente precisa também estar atento a esses movimentos, procurar registrar, procurar identificar essas pessoas e fazer a denúncia como se faz em qualquer tipo de crime que acontece na nossa sociedade. Enfim, eu espero que esse debate aqui, outros vereadores também querem falar, e eu espero que a gente possa discutir de forma a melhorar, se for o caso, esse projeto, e se não acontecer isso, que a gente vote na íntegra, para que a gente possa colocar em prática esse tema, que eu tenho certeza que é de interesse muito relevante para a nossa sociedade, tá certo? Peço a colaboração dos nobres pares para que a gente possa aprovar esse projeto. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, só queria
dentro da fala do vereador Arildo, acrescentar algumas coisas a mais, que esse assunto é muito importante para a nossa cidade, é muito importante. Inclusive, no governo do Emanuel, o ex-prefeito, também do Eduardo Cury, em São José dos Campos, fizeram algumas ações lá, justamente para inibir essa prática, esse vandalismo, na verdade. Então, foram feitas algumas coisas lá, algumas ações que deram um resultado positivo, que é o que nossa cidade também precisa adotar, justamente para inibir esses jovens, porque, como o vereador Arildo bem mostrou aqui, a ousadia deles chega ao extremo de afrontar, não é afrontar as autoridades, afrontar a população de nossa cidade, dizendo que vocês pintam e eu picho, vamos ver quem tem mais tinta. É um absurdo isso. Mas foi aprovado também recentemente lá na cidade vizinha de São José dos Campos, uma lei bastante enérgica no sentido de inibir, e mexe no bolso. Foi aprovado lá, e na verdade até eu peguei a cópia dessa lei que foi aprovada e protocolei aqui. Mas aqui nosso jurídico teve um entendimento que não seria correto, da forma como foi redigido em São José. Lá foi aprovado, mas aqui não, o entendimento jurídico foi outro. Mas daí eu fiz um substitutivo que também o Arildo, quando foi protocolar, já tinha o meu, mas o Arildo também fez de uma forma que é fantástico. Inclusive o meu substitutivo está tramitando, mas o Arildo está mexendo aqui no Código de Normas. O meu é um substitutivo de uma lei complementar e o Arildo está modificando o Código de Norma. Praticamente, basicamente, com o mesmo teor. Mas também, eu e o Arildo, eu até tinha comentado com ele sobre, nós estávamos até assinando junto, porque a iniciativa foi praticamente junto, tal, né? Mas não pode, a partir do momento que é protocolado, não poderia mais assinar. Mas, tudo bem. Ele está fazendo a modificação no Código de Normas de Postura e eu estou fazendo uma lei complementar, que é o mesmo, mas não tem briga entre nós de forma nenhuma, mas o importante é a iniciativa nossa de estarmos preocupados com esse tipo de vandalismo e estarmos em busca de uma solução. Isso é importante. E essa solução, quer dizer, isso é o início de uma solução, que é mexer no bolso. Como disse o vereador Arildo, o jovem que é de menor, o responsável vai ser o pai. E eu peço aqui, olhando para vocês, pais, se ver alguma atitude suspeita de seu filho, no sentido de ele estar envolvido com esse tipo de coisa, fale com ele, bata um papo com ele, para não fazer isso. A nossa cidade está muito feia. Todos que estão nos assistindo aqui sabem que qualquer lugar que a gente vá caminhar pela cidade, você vê pichações. Não é só em órgão público, também nos prédios particulares. E a nossa cidade fica cada vez mais feia. E a ousadia dele falar isso, um jovem escrever lá, que quer ver, quer disputar, quem é que tem mais tinta? Não pode acontecer isso. Peço aos pais, verifiquem seus filhos, porque muitas vezes, Arildo, o pai não sabe. O filho acaba se envolvendo com uma turminha, que essa turminha pratica esse vandalismo, e os pais, coitado, muitas vezes ele não sabe que o filho está fazendo isso, mas observe mais o seu filho, para que não aconteça, porque não pode deixar a nossa cidade feia. A gente trabalha muito aqui, nós temos, é claro, muitas lutas com o senhor prefeito, que nem eu falei da orla do nosso Rio Paraíba, que no sentido de deixar bonito, né? Vamos terceirizar para empresas. Eu quero dizer isso, que são várias sugestões, várias lutas para deixar a nossa cidade bonita, porque é a nossa autoestima. Já vi até pessoas falando, que eu não gosto de piadinha com a minha cidade, de que Jacareí é o bairro ruim. Já tinha a fama de falar aqui, Jacareí é o bairro de São José, mas agora estão dizendo que Jacareí é o bairro ruim de São José, nem o bairro bom.
Então, nós temos que recuperar essa autoestima tendo leis assim enérgicas que vão mexer no bolso do rapaz que for de maior e no bolso do pai do de menor também. Então, eu peço encarecidamente que fale, veja se você descobrir que seu filho, mas bata um papo com ele, que às vezes ele está indo no embalo e não está fazendo por maldade. Então, conversando, talvez se resolva e a nossa cidade volte a ficar bonita sem essas pichações, não é? Parabéns também, vereador Arildo. Como eu disse, nós não brigamos, nós assinaríamos juntos se pudesse, mas como já foi protocolado, nós não podemos assinar juntos. Então, o Arildo está fazendo a mudança do Código de Postura. O Código de Postura, que é um setor da prefeitura que mexe com isso daí, então os fiscais vão ter a lei na mão, né? Vai estar próximo dele. E o meu é uma lei complementar, que é praticamente o mesmo teor, que nós estamos unidos, é isso que eu quero que vocês saibam, unidos em preservar, em ajudar para que a nossa cidade fique bonita. Esse é o nosso objetivo. Vamos trabalhar que nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Obrigado a todos. Quero cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas, ligados nessa sessão ordinária, assistindo mais essa sessão de Câmara. Eu estava dando uma olhada ali, Arildo, porque você sabe que em setembro de 2013, nós aprovamos aqui a lei do grafite, não é verdade? A lei do grafite. E é interessante que a lei do grafite, ela cita alguns dados do Código Civil, ou melhor, da lei ambiental, da lei de crimes ambientais. Isso, o grafite. Agora, imagina você quando você fala em pichar. Pichar. Grafite é arte urbanista. Pichar é vandalismo. Então, só para você ter ideia, ao que fala aqui, sobre a pichação. Dá uma olhada. Sobre o tema, podemos citar o artigo 65 e seus parágrafos da Lei de Crimes Ambientais em verbis. Artigo 65 da Lei Ambiental. Pichar ou por outro meio, conspuscar edificação ou monumento urbano. Redação dada pela Lei 12.408 de 2011. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Redação dada pela Lei 12.408 de 2011. Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumentos ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa, renumerado no parágrafo único pela Lei 12.408 de 2011. Escuta só. A alteração na lei de crimes ambientais refere-se ao ato de, aqui fala grafitar, mas sem consentimento, que na verdade é uma pichação. Aí, olha o que fala aqui, sobre o artigo 65 da lei ambiental. Além disso, sobre o assunto, vale colecionar a lei 12.408, de 25 de maio de 2011, que altera o artigo 65 da lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, para descriminalizar o ato de grafite ou pichar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas e embalagens do tipo aerosol a menor de 18 anos. 18 anos. Bem como estabelece que embalagens devem constar as frases pichar é crime e é proibida a venda para menor de 18 anos, com prazo para os fabricantes que se regularizarem, prevê punição aos infratores, especifica os meios para fazer a pichação de forma legal em patrimônio privado ou público.
Aqui fala grafite, eu estou falando pichar. Então, se para a grafitagem, que é uma arte, não é verdade? Não é verdade? Tem todas essas pichações, baseadas no artigo 75 da Lei de Crimes Ambientais. Imagina a pichação. A lei até é mais dura, inclusive. Você entendeu como é que é? Então, eu acho que o que está faltando aqui, realmente, é uma lei municipal, baseada nesses termos que eu li, para que a nossa fiscalização possa começar a colocar em prática. Você entendeu? Que até então não está sendo colocado em prática. Você entendeu a jogada? Então, encerro. Obrigado. Doutor, se você me permite uma parte... Com toda certeza. Obrigado pela colaboração, ela enriquece muito o projeto, e numa das partes do nosso projeto, ele imputa vamos dizer, aos fornecedores, ou aos locais de revenda desses produtos, que eles também têm que estar envolvidos nessa questão, porque, afinal de contas, ainda que indiretamente, eles são fornecedores desse tipo de matéria-prima para os pichadores. E, nesse sentido, a lei os obriga a cadastrar todo aquele que adquirir esse tipo de material, para que a prefeitura e as autoridades tenham possibilidade, numa eventual necessidade, consultar, né, quais são as pessoas que utilizam desse material, para que se facilite a identificação dessas pessoas que possam vir a causar esse crime contra a sociedade. Com toda certeza. Então, eu acho que a gente também tem que colocar essa responsabilidade para as casas, né, que fornecem esse tipo de material, porque, afinal de contas, eles fazem parte também desse ciclo de realizações. E, nesse sentido, as suas palavras aí ajudaram e muito. Muito obrigado. Inclusive, repetindo até, reforçando ainda mais o que você falou, isso que você falou, ele está no artigo 65 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a Lei de Crimes Ambientais, que você acabou de falar agora. Ok? Obrigado pela atenção. Gostaria de falar daqui mesmo. Primeiro que eu gostaria de estar parabenizando o novo vereador Arildo para a propositura. Eu acho que é bastante oportuno essa questão que você está abordando aqui nesse projeto. E também, eu também já tive, assim, comecei a fazer um projeto nesse sentido, mas depois eu acabei não continuando, porque sabia que já tinha sido protocolado as proposituras, no caso, acho que sua e também do Maurício, né? E acabei não continuando mais, mas eu vejo que a questão das pichações, ela está prejudicando e muito a nossa cidade, pelo fato de você estar enfeiando a nossa cidade, você está prejudicando tanto o comércio como também os moradores, que também, posteriormente, eles têm que limpar aquilo lá, têm que pintar. Então, é muito complicada essa questão. Então, o fato do senhor, né, tá colocando aí essa propositura, eu acho que vai realmente resolver um problema que ocorre hoje, tá certo? Então, eu parabenizo a propositura no caso, o novo vereador também nesse sentido, e que o meu voto é favorável nesse sentido. Quero, por favor, quero dar os parabéns para o Arildo aí, sobre esse projeto, porque a realidade, a casa da pessoa é a mesma coisa de um carro, não pode arranhar um carro. Agora, o morador, proprietário, compra uma lata de tinta cara, e passa uma pessoa, vai pichar lá. Isso é um perigo até, Arildo. Acontece vários no país, o cara matar um outro por causa disso. E não pode fazer isso. Agora, eu acho que os pais já devem de ficar olhando na mão dos meninos, quando chegar em casa. Se tiver com a mão cheia de tinta, falar, você não é pintor, não é nada, você está pichando o muro. Então, chamar a atenção do filho, porque é triste a pessoa gastar um dinheiro numa lata de tinta,
pintar uma casa bem branquinha e tal, o outro vir pichar. Isso não vai, creio que com esse projeto aqui, não vai mais acontecer isso. E agora, lembrando um amigo meu que era aí, que já faleceu, o Aroca, toda sessão ele falava negócio de pichação. E não aconteceu, porque talvez não tinha um projeto. Mas você está de parabéns, e que a nossa cidade de Jacareí tem que ser mais limpa. Então, se está de parabéns, meu voto é favorável. Eu quero, Arildo, ainda pegando um ganchinho seu, eu quero parabenizar a Vossa Senhoria por ter lembrado, tá, do nosso querido mestre Maruquinha, que já partiu dessa terra. Você falou, né, Arildo? Valeu, filho. Quero também, Arildo, parabenizar essa sua atitude, até porque você vê que é um absurdo o que tem acontecido na cidade de Jacareí. Até os órgãos públicos têm sido alvo dessa pichação. E eles fazem numa naturalidade absurda. Eles chegam e fazem um negócio à luz do dia até. Não é só à noite, não. E muitos, às vezes, ficam até com medo de denunciar. Sabem quem é e não denuncia. Tem que haver a denúncia anônima. Tem que avisar quem é a pessoa. Porque, às vezes, tem pessoa que tem medo de denunciar. Poxa, mas é um amigo meu, é um colega, é um parente meu. Tem que ter coragem para denunciar esses atos. E volto a lembrar, como aquele pai que falou no jornal Diário de Jacareí sobre o filho. O filho, por ele estar ali envolvido com outras coisas, ele leva algo de casa. Ele denunciou. Tem que haver denúncia. Tem que denunciar esses infratores. E o interessante aqui, o triste, só o triste aqui é que, por ele ser menor, quem paga são os pais. Esta é a lei, é uma norma da lei. O menor não tem como ele responder por si. Então o pai vai ter que responder. Só essa parte que é triste, é uma parte muito lamentável. Os pais que pagam por essa situação. Então, nós temos que entender o seguinte: poxa vida, a cidade, ela tem que ficar bonita, a cidade tem que ficar legal. Poxa, o comerciante vai, pinta, faz um grão, passa ali uma textura tão bonita no comércio dele, paga um pintor para fazer, e chega lá uma pessoa com uma latinha de tinta, ou então com spray, e estraga todo o serviço. Está de parabéns esse projeto aqui, e eu já quero dizer que eu sou favorável, porque é um projeto muito bom. Senhor presidente, gostaria de comentar aqui e parabenizar o novo vereador Aildo por essa iniciativa. E a gente fica andando pela cidade, a gente vê as coisas que acontecem. Eu acho incrível como que a pessoa que faz isso, ele consegue atingir ali uma altura de mais ou menos 8 metros. Para você ver, não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, atrás do mercado, ali atrás da Pernambucana, em frente ao ponto. Eu estava lá esse dia pegando o ônibus, e eu estava olhando a altura que a pessoa subiu para fazer a pichação. Eu não sei como que o caboclo faz isso, é alto demais, é mais ou menos de 5 a 8 metros de altura, bem no teto. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o novo vereador, é uma iniciativa bastante louvável, que vai beneficiar a nossa cidade, não só o poder público, mas também todas as residências da nossa cidade, que é prejudicada por esse tipo de ação, por esses vândalos que faz isso. Então, como a gente costuma dizer, a pessoa só vai sentir quando ele sentir o bolso dele. Então, tem que tomar esse tipo de ação mesmo, como parlamentar, para fazer a mudança na nossa cidade, fazer a pessoa ver e olhar com visão diferente a nossa cidade. Então, quero mais uma vez parabenizá-la por essa iniciativa. Senhor presidente, eu também quero contribuir com essa propositura e parabenizar o nobre vereador Arildo Batista, mas também deixar aqui que o que norteia esse projeto é a Polícia Militar, tá? Então, um exemplo,
câmeras de monitoramento. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? O governo federal, o governo estadual disponibiliza verba para inúmeros projetos. Com certeza deve ter verba para disponibilizar câmeras de monitoramento na cidade que iria coibir a ação dos pichadores. Até é interessante que, antes de eu estar vereador, chegou na minha na informação que o governo do estado tinha verba liberada para que o município pudesse implantar as câmeras de monitoramento na cidade. Só que, por falta de projeto, né, venceu o prazo e não conseguiu trazer o projeto aqui, disponibilizado pelo governo do estado. Bom, esse é um ponto. Agora, também, se tratando da Polícia Militar, que o que vai nortear esse projeto, primeiro, eles alegam que tem que haver uma denúncia, tá? Tem que haver uma denúncia na Polícia Militar por parte do proprietário do imóvel ou algum outro munícipe, enfim. E a pessoa faz a denúncia e ela tem que se identificar. Quem é que está denunciando? Isso na Polícia Militar. Outro detalhe, segundo ponto, a Polícia Militar tem que pegar, né, pegar esse infrator em flagrante, porque se não houver flagrante, vai descobrir quem é que pichou. Terceiro, há tempo atrás, antes também de estar vereador, eu estive numa reunião do CONSEG, tá? Conselho de Segurança de Jacareí, e nessa reunião eu questionei, tá, um representante da Polícia Militar ali, a respeito da pichação, porque eu, como comerciante na cidade, também sofro com isso, inclusive temos lojas nossas que estão pichadas. Tá? Eu perguntei para ele, olha, como é que funciona isso? Então ele me deu esses dados, inclusive na ocasião, o promotor de justiça, o José Luiz Berdinassi, também estava presente e tal, e eu perguntei também para o representante da Polícia Militar quantas infrações foram flagradas, e eu não tinha nenhuma. Então, é complicado, porque eu não sei como é que pode nortear isso. Tá? Eu não sei se tem alguma pessoa que já foi pega pichando, porque eles são astutos, não é brincadeira. Recentemente, nós pedimos lá a reforma da pintura, manutenção da UBS do Cidade de Salvador, a prefeitura foi lá, pintou, maravilha. 2 dias depois, os pichadores foram lá e picharam a UBS inteira. Dá vontade de chorar. Tá? E também, sem contar, a competição que existe entre as gangues que picham. Tá? É uma competição. Eu não sei como é que eles usam a logística deles, quem picha mais alto, quem picha em lugar mais difícil, eu não sei. Então, como é que é isso? Quer dizer, agora, qual seria a solução também? A solução, penso eu, seria o quê? A administração como um todo, fazer uma aproximação desses pichadores, entendeu? Ou seja, trazer eles para o nosso campo, identificar quem são, articular com eles uma forma de criar oficina, criar enfim, não sei, uma saída, para que a gente pudesse amenizar também a questão dos pichadores. Eu também tenho um projeto, já está tramitando aqui nessa casa, em conformidade com a lei federal, que até inclusive o nobre vereador aqui contribuiu, o Itamar Alves, que é a Lei Federal 12.408, de 2011, para colocar dentro dos comércios que comercializam o spray, a frase, né, quer dizer, o slogan, pichação é crime, tá? Porque aí entraria em conformidade também com a lei federal. É lógico que todas as ações que forem promovidas para amenizar a ação dos pichadores, nós temos que ser favorável, não tenha nem dúvida. Sem contar que existem pichadores que, devido a subir alturas, morrem na hora que vão pichar. Caem do local, caem dos prédios, enfim. E a coisa triste também, que o vereador, pastor Rogério Timóteo, colocou muito bem colocado aqui a questão do pai, né? O pai que vai ter que de repente, arcar com essa situação, que traz muita tristeza, naturalmente, para o seio da família, mas, de antemão, lógico, tem que ser favorável, meu voto é favorável. Parabéns à propositura, nobre vereador.
Não tendo mais quem queira discutir o projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Eu quero dar os parabéns para o vereador Hernani, né, pelo projeto, acrescentando. Quem eu falei? É que você estava aqui falando comigo. Arildo. Mas é muito comerciante aguardando mesmo isso, viu, vereador? Inclusive, essa semana, um comerciante me ligou, mas residências particulares, está uma loucura a cidade. Sempre teve, mas agora está muito a cidade está, e essa pichação é escura, então está muito feia a cidade. E, então, só isso. Agora, a fiscalização é a polícia, somos nós, então é a prefeitura, né, que tem o órgão para fiscalizar, então não é fácil, mas é um projeto que está aí para nós, para enfrentarmos esse desafio. Meu voto favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, quero, na verdade, agradecer a todos aí que colaboraram, contribuíram com esse tema, que eu acho que é muito relevante. Eu tenho certeza que isso, colocado em prática de forma organizada, com certeza trará um grande benefício para a nossa sociedade. Sou favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Bom, eu acho também que é um projeto muito bom para a nossa cidade de Jacareí, porque, conforme eu falei, não é fácil comprar uma lata de tinta cara e depois ir lá pichar aonde quer pintada. Então, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Parabenizo novamente o vereador Arildo pela propositura e o meu voto é favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. O José Francisco comentou aí a respeito da altura do pessoal pichar, e não sei se todos sabem, mas isso é uma competição, existe uma competição entre eles, quem picha mais alto, quem picha mais, inclusive com letras diferentes, que é uma simbologia daquele determinado grupo, né? E eu acho que o Arildo está de parabéns, porque nós vamos conseguir deixar o comércio mais bonito, nós vamos conseguir evitar, de certo modo, né, que isso venha acontecer na nossa cidade, que está ficando horrorosa em certos pontos. Mas eu quero aqui delegar não, eu quero só relembrar da responsabilidade das famílias, porque quem ama, cuida. E eu acho que é responsabilidade dos pais, dos avós, dos tios, ver o que está fazendo, porque é impossível que essa turma que sai pichando toda noite, os pais não tenham um pinguinho de dúvida do que está acontecendo. Mas parabéns, Arildo, eu sou favorável ao projeto. Vereador Itamar Alves. Diante dos expostos que eu usei na tribuna, citando os artigos e o caramba da Lei de Crimes Ambientais, parabenizo o autor do projeto e sou favorável, é claro. Vereador José Francisco. Mais uma vez, quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa. Meu voto é favorável. Maurício Raca. E o vereador Arildo, nós temos algumas formas de identificar esses jovens. Nós vamos ter que unir forças, todo mundo, inclusive da população. Se ver algum jovem pichando, denuncia, liga para a polícia. Como o vereador Hernani falou, eu já iria falar aqui que realmente são disputa de gangues. É assim que é chamado, conforme eu tive conhecimento. Então, se é não pode ser uma, se são duas ou mais, 3, 4, se são disputa, tem que ter pelo menos 2, né? Então, acreditamos que sejam várias. Então, se nós nos empenhássemos, a população, na hora que ver, liga para o 90, faça denúncia anônima, ninguém não vai ter problema com essas pessoas. Então, nós temos que, pegando pega o resto. Então, a nossa cidade vai ficar mais bonita. Inclusive, tem aqui também na sua... está escrito também aqui na sua, sobre o comércio, né? O comércio que vende a tinta e spray, ela tem um cadastro e vai ficar à disposição da prefeitura caso necessite. Então, só para complementar, senhor presidente, eu acho que pegar os fiscais da prefeitura e começar a fazer um levantamento das últimas pessoas, ou mês a mês, enfim, de que comprou as tintas em spray,
Talvez a gente consiga chegar lá. Eu acho que tem que ter um envolvimento com todo mundo para que nós pegamos esse pessoal e deixar essa união nossa nós estamos fazendo aqui. Precisamos da participação da população também, né? Meu voto é favorável. Parabéns, Arildo, pelo projeto. Sou favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, só quero justificar o voto favorável, parabenizar o Arildo. E, na realidade, o vereador Fernando, ele coloca que nós temos que ter ações com esses jovens. É verdade. Em 2003, entre 2003 e 2004, no primeiro governo do presidente Lula, eu consegui uma emenda parlamentar da então deputada federal, aliás, ela está deputada federal agora, Yara Bernardi, do PT, e nós construímos o Centro da Juventude, que hoje funciona ali no Jardim Flórida, mas o Centro da Juventude, a Casa da Juventude, foi uma primeira preocupação do governo Marco Aurélio para ter essas oficinas para os jovens, para que eles pudessem se ocupar. Existe oficina de grafite lá na Casa da Juventude, no Centro da Juventude, hoje no Jardim Flórida, onde são atendidos mais de 500 jovens. O que fazer tem? Jovem até 16 anos. Então, as oficinas existem, lá está o serviço que é divulgado na Secretaria da Assistência e outras secretarias, e a gente tem que ter mais casas da juventude, que pode vir através de emenda federal. Vereadores podem pedir mais centro da juventude, que a gente consegue para ter esses jovens ocupados. Eu sou favorável. Senhor presidente, só em tempo, eu sei que é contra o regimento, mas só queria falar sobre a prefeitura abrir até uma linha de telefone, no sentido das denúncias serem, claro, sigilosas, preservar, né? Seria interessante, não sei. Seria interessante a formalização dessa indicação, né? Acho que todos os vereadores concordariam com essa indicação para que a gente possa formalizar isso junto ao prefeito. Isso, tá bom, eu vou fazer. Então, o projeto que trata da alteração do Código de Posturas e Normas, inserindo o artigo 79A, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo 44, que dispõe sobre o regimento interno dessa casa, autores... Presidente, tem emenda. Essa emenda aqui? Esse processo. Desculpe. Obrigado. Então, primeiro eu queria constar ao plenário se nós podemos votar as 5 emendas de forma conjunta. Senhor presidente, eu estou retirando as emendas. Não, peraí, vereador, a gente ainda está no primeiro processo. No primeiro, desculpa. Solicitação da mudança de forma de votação das emendas de forma conjunta está em votação. Os vereadores favoráveis para essa comissão e os contrários se manifestam. Então, a forma de votação conjunta foi aprovada sem voto contrário. Então, os vereadores forem favoráveis às emendas do processo número 12, permaneceu como estão, e os contrários se manifestem. Então, todas as emendas do processo número 12 de 2014 foram aprovadas sem voto contrário. Lembrando que esse processo número 2 de 2014 foi aprovado em primeira discussão. Nós votamos novamente ele na próxima sessão por tratar-se da mudança do Código de Posturas e Normas do nosso município.